Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração, amém? Amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Ok? Só deixa aberto. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, você abre no capítulo 4. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite é que o povo de Deus, ele tem intimidade, ele tem... como que eu poderia dizer? Ele passa pelo deserto. Tem como. Só que o deserto é o seguinte, ele é uma ponte entre o Egito e a Terra Prometida. E nós vamos falar um pouco aqui, nessa noite, sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, texto bem conhecido, acompanhe comigo. Mateus 4, a partir do verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. A proposta dessa noite, do tema da mensagem é: louve a Deus pelas oportunidades do deserto. Obrigada. Louve a Deus pelas oportunidades do deserto. Quando você olha para esse texto, você não pode deixar de lembrar que, na verdade, toda essa narrativa está lembrando de Israel no deserto. Israel, representado por Moisés, saiu do Egito depois de 430 anos lá e foi para o deserto. Jesus também teve um tempo no Egito. Se vocês forem lembrar, quando ele ainda era um bebê e Herodes disse que iria matar todas as crianças de 3 anos para baixo, um anjo veio e falou com José: pega Maria e o menino e vai para o Egito, até que Herodes morra. Algum tempo depois, está lá em Mateus 2, Herodes morre e o anjo vem e diz novamente para José: Herodes morreu, agora traz o menino e a mulher novamente para Israel. Para que se cumprisse até mesmo o que o profeta Oséias disse no capítulo 11, que o profeta Oséias diz assim: chamei o meu filho do Egito. Então,
Todo filho de Deus, ele sai do Egito, mas ele vai para o deserto. E isso fica claro. Aqui no versículo 1, diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Os filhos de Deus, eles têm experiência. E um livro que a gente vai também consultar nessa noite, eu queria que você deixasse aberto, é Deuteronômio. Deuteronômio é muito importante, por quê? Porque narra a peregrinação de Israel no deserto. Deuteronômio, na verdade, é a lei dita novamente, onde Moisés, antes de morrer, ele fala novamente toda a lei, toda a palavra que Deus tinha revelado a ele. E eu quero que você aí abra sua Bíblia em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, 2 diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos, foram 40 anos de Israel no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Nós não vamos ficar dissecando o que é tentação, o que é provação. Em linhas gerais, o diabo, a carne e o mundo tenta para a destruição. Deus, de acordo com Tiago capítulo 1, 2 ao 4, ele prova para que nós possamos ser aperfeiçoados. Essa é a diferença. O diabo tenta, a carne tenta, o mundo tenta para a queda, para a destruição. Deus prova para que nós sejamos aperfeiçoados. Ele disse aqui, por que Israel ficou no deserto? Por que nós, vez por outra, somos levados pelo Espírito de Deus? Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus no batismo, se você for ler os versículos anteriores, Jesus está saindo do batismo. Quando o texto começa a seguir do quê? Do batismo. Jesus saiu da água do batismo para o fogo da provação. Ele ia iniciar o seu ministério público. E ele precisava, de acordo com a ótica de Deus, passar por essa prova. Assim como Israel e Jesus passaram pelo deserto, depois do Egito, todo filho de Deus passa pelo deserto. Esse texto, essa narrativa, ela é também tratada em Marcos e em Lucas. Em Marcos é rápido, Marcos narra tudo em 2 versículos. Só que tem 2 termos interessantes em Marcos. Marcos diz que o Espírito impeliu. E esse impelir é no sentido de empurrar. Do tipo, você não tem como escapar do deserto. Deus está te impelindo, te obrigando. Você vai para o deserto. E Marcos também fala, Mateus diz que depois de jejuar 40 dias, Jesus foi tentado. Marcos é enfático. Durante os 40 dias. Então, Jesus não ficou lá planejando, como será? Como será que eu vou me comportar? Não. Durante toda a peregrinação, de acordo com o evangelista Marcos, Jesus foi tentado. Todos os dias. Aqui nós temos o ápice da tentação. Mas desde que ele foi para o deserto, desde que eu e você começamos a nossa peregrinação, depois que saímos do Egito, e estamos aguardando a terra prometida, durante todos os dias haverá lutas. Durante todos os dias haverá provas. Durante todos os dias haverá tentação. Mas como na vida de Jó, o diabo é apenas um instrumento. É Deus quem dirige os caminhos dos seus filhos. O diabo aqui é só um instrumento. O mesmo Espírito que estava no batismo levou Jesus para o deserto.
E eu não sei o que você considera deserto ou área de provação na sua vida. Eu só quero dizer que quem impeliu você para lá foi o próprio Senhor. Foi o próprio Espírito Santo. Regina, mas que família difícil. Foi Deus que te impeliu para lá. Regina, mas que trabalho difícil. Que chefe difícil. Ô vizinhança difícil. Ô bairro difícil. Foi o Senhor que te impeliu para lá. Para quê? Pelo mesmo motivo que Ele colocou Israel no deserto. Para provar o teu coração. Para provar o meu coração. Para saber se nós somos fiéis e guardamos os seus mandamentos ali. Por isso que a proposta dessa noite, com esse texto é: louve a Deus pelas oportunidades que o deserto dá. Mas, Regina, no deserto eu tenho oportunidade? Tem. O deserto não é lugar de murmuração. 2025 está só começando. E você vai ter várias oportunidades no deserto mesmo onde você está. Eu queria compartilhar com você o ponto 1 dessa mensagem. No deserto, testemunhe que Deus é o seu provedor. Deserto é lugar de testemunho. Olha o que diz o versículo 2 até o 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E você sabe pelo relato de Marcos que não foi só depois, durante ele foi tentado. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo fala, se és. Só que essa partícula, se és, ela também tem a seguinte tradução: já que és. A tentação ali não é em relação à filiação. O diabo não é nem bobo de tentar a Jesus para que ele questione a sua filiação. Talvez algum de nós. Porque Jesus tinha acabado de sair do batismo, onde ele ouviu do próprio Pai: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. A tentação ali é acerca da obediência intencional. A intenção de obedecer. E da confiança total na provisão de Deus. Lá no deserto, onde Israel estava, Deus deu uma ordem acerca do maná, quando eles estavam com fome. Vocês vão colher o maná 6 dias. No 6º dia, vocês vão colher 2 vezes. A ideia, você vai lembrar da oração que Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia. Isso é uma oração de confiança. Isso vem lá do deserto, vem lá de Êxodo, vem lá de Deuteronômio. Deus falou para eles: olha, vocês vão colher domingo 1, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, vocês vão colher para 2 dias. Mas, o que acontece? Mas, você abre comigo em Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16, do 25 ao 30, diz assim: então disse Moisés: comei hoje, está falando do maná, do pão que caía do céu, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo, vocês não vão achar maná no sábado. 6 dias vocês vão colher, mas no 7º é dia de sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia, obstinadamente, saíram alguns do povo para colher.
porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? A tentação era deixar a providência de Deus e dizer: deixa que eu resolvo isso. Essa era a tentação. Não era para que Jesus duvidasse se ele era filho. Porque Deus havia dado uma ordem: não peguem no sábado, porque não vai ter. Mas o texto é claro quando disse: naquele dia, no sábado. E o sábado aqui traz a ideia não de um dia específico, mas de um tempo de louvor, de um tempo de dedicação, de um tempo de consagração, de um tempo que é de Deus e não nosso. E eles foram buscar maná e não acharam. Sabe uma aplicação muito direta, muito rápida disso? Muito direta, muito doméstica, muito caseira. Todas as vezes que Israel, eu ou você, obstinadamente quisermos tomar aquilo que é de Deus, nós vamos dar com a cara na porta. Todas as vezes que eu e você quisermos nos apropriar, seja finança, seja tempo, seja glória de Deus, usando a linguagem dos antigos, nós vamos dar com burro na água, porque aquilo ali era do Senhor, e o Senhor tinha dito: na sexta-feira, vocês podem colher 2 vezes para comer no sábado, mas ainda tendo o suficiente. A desconfiança, o medo, a não confiança no Deus que fez cair maná do céu, fez alguns dos povos saírem escamoteando, dizendo: será que Deus vai prover mesmo? Não vai eu trabalhar não para ver. Essa é a mensagem. E o diabo queria que Jesus fizesse isso, porque o problema para Jesus não era transformar pedras em pães. Ele transformou água em vinho. Ele multiplicou o peixe e pão. A questão era a obediência. Porque eu e você seremos provados por Deus e tentados pelo diabo, sabe no quê? Naquilo que a gente pode. O diabo não vai chegar hoje para você e pedir para você transformar pedras em pães, porque você não pode. Talvez o diabo não vai chegar para aquele homem que não tem muito dinheiro e falar: pegue um avião agora e vá se encontrar com ela no outro país. Ele não tem. Mas eu posso dizer que ele pode arranjar um jeito desse homem pagar um Uber e ir no outro bairro. Talvez ele não vai colocar aquela pessoa desonesta num esquema federal, porque não dá para chegar. Mas ele pode fazer com que ele chegue num esquema do bairro, porque ali ele tem como alcançar. Então o diabo queria que Jesus transformasse pedras em pães para o seu bel prazer, porque quando Jesus transformou água em vinho, não foi para o seu bel prazer. Foi para honrar uma festa de casamento. Foi para que o noivo e a noiva não fossem envergonhados. Jesus nunca usou os seus poderes, o seu poder divino, para satisfazer o seu próprio apetite. A tentação é deixar a dependência de Deus e resolver o problema, resolver o negócio, a própria pessoa. Você não está com fome? Você é filho de Deus. Come. Você pode. Você não é homem? Você não está solteiro? Você não está sozinho? Você não pode pegar? Pega! Você pode. É um instinto natural. A fome foi o próprio Deus que colocou. Então come. Então faça. Então pegue. Então se aproprie. Então olhe. Então fique mancomunado. Faça como Esaú. Mas nós sabemos, sim, que Jacó era um camarada difícil. Enrolou o pai, disse que era Esaú, o irmão. Só que antes de Jacó enganar o pai,
e enganar o irmão, Esaú já tinha aberto mão da primogenitura. Abra sua Bíblia lá, em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. (25, 39). Esaú era caçador e ele estava caçando e chegou em casa cansado. Eu não sei qual é a sua reação quando você está com fome. Imagina você ir trabalhar o dia todo, sair de casa às 5 da manhã, chegar às 8 sem comer nada. A maioria das pessoas com fome ficam irritadas, ficam intolerantes, perdem a paciência. Eu não sei como é que você reage à fome. Gênesis 25, a partir do 29, diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, cansado, veio Esaú do campo e lhe disse: me deixa comer um pouco desse cozinhado vermelho, porque eu estou cansado, esmorecido. Daí chamar-se Edom, né? Um trocadilho com a palavra vermelho. Então disse Jacó: primeiro, me vende o teu direito de primogenitura. Esaú, que tinha o direito, respondeu: eu estou a ponto de morrer. Que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura, porque estava com fome, porque não podia esperar, porque estava cansado. Sabe quando que o diabo resolveu aparecer e oferecer para que Jesus transformasse pedras em pães? Quando ele estava com fome. Porque o diabo observa as necessidades, as debilidades, as vulnerabilidades. Esaú estava com fome. E a pessoa, quando está com instinto, seja qual instinto for, quando ela quer alguma coisa, ela joga fora até aquilo de mais precioso que Deus deu para ela. Por causa de apetite sexual, homens têm lançado famílias no lixo. Por causa de vaidade, necessidade, eu tenho que ser. Mulheres têm deixado o casamento no lixo. Por causa da fome que sentiu naquele momento. Esaú disse: para que eu quero primogenitura? Para que eu quero ser crente? Para que eu quero saber de domingo, de igreja? Para que eu quero saber de vir todo dia? O irmão André falou aqui de cotidiano, para que eu quero? Para que eu preciso disso? Eu estou com fome. Eu tenho outras necessidades. Pode levar. Pode levar o meu direito de primogenitura. Deus pode até riscar o meu nome do livro da vida. Você sabe que Deus não risca. Mas dependendo da fome, o contexto de Esaú é esse. E ele ainda diz: para que eu preciso disso? Para que eu preciso disso? Ler todo dia não está me adiantando nada. Para que eu preciso de oração? Não está me adiantando nada. Para que eu preciso cantar? Não está adiantando nada. Para que eu preciso me preservar? Por que eu tenho que esperar até o casamento? Não está me adiantando nada. E o diabo gosta desses momentos de fragilidade, vulnerabilidade, fome humana. Mas Jesus diz para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você está em Deuteronômio 8:3. Eu quero te dar um spoiler de que Jesus conhecia muito o livro de Deuteronômio. Jesus conhecia muito a palavra de Deus.
Jesus respondeu ao diabo, baseado na palavra. Quando o diabo veio tentar, Jesus não chamou o pregador famoso de Camboriú. Jesus não chamou ninguém de sapato lustrado. Jesus não chamou nenhuma irmã de poder. Jesus não foi em nenhuma conferência. Jesus usou a palavra de Deus. Deuteronômio 8:3 diz o seguinte: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que você não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Quando o diabo veio para ele, Jesus estava com a espada afiada. Você está com a espada afiada? Você tem estudado a lei como Jesus? No deserto, testemunhe que Deus é o seu provedor. No tempo certo, o texto diz que os anjos vieram e o serviram. E Jesus teve a sua fome física saciada. Física. Porque a fome de Jesus verdadeira, ele disse: olha, eu tenho uma comida e uma bebida. Fazer a vontade do meu Pai. Sabe por que nós muitas vezes nos sentimos enfraquecidos? Porque não fazemos a vontade do nosso Pai. É uma ilustração real que eu sempre ouço de um pastor que eu admiro muito, o pastor Ronaldo Lidório, e ele fala, e eu já tinha visto. Na África do Sul, quando os leões caçam búfalos. Leões são predadores naturais dos búfalos. E os estudiosos ficaram olhando por que o leão ele não atacava logo os búfalos, mas ficavam horas deitado observando o búfalo. Depois ele saía, avançava e todo o grupo vinha e destroçavam o leão, o búfalo. Isso sempre acontecia. E eles não conseguiram entender qual era a dinâmica do leão. Então passaram a observar os búfalos. Foram estudar as carcaças dos búfalos que sobraram, examinar os ossos. E chegaram a uma conclusão. Todos aqueles que foram atacados estavam enfraquecidos. O leão, e você vai lembrar de 1 Pedro 5:8, vigiem, o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. E sabe quem esse falso leão quer tragar e traga primeiro? Assim como o leão real da África do Sul, aquele que está fraco. E aquele que está fraco porque não faz a vontade de Deus. Você, como eu, com certeza teve essa experiência de encontrar com alguém, e aí você está sumido e tal. Ah, eu estou me sentindo tão fraco. Amados, não tem mágica, não tem mandinga, não tem pirlim-pim-pim. Nós precisamos desesperadamente obedecer a palavra de Deus. Você não está fraco porque fulano falou isso e eu sou frágil. Não é isso. Porque não é sobre você, não é sobre quem falou isso ou aquilo. Lutas teremos sempre, adversários teremos sempre, mas a alegria do Senhor é a nossa força, e o que alegra o Senhor é obedecê-lo. Quando nós o obedecemos, quando nós observamos a sua palavra, o próprio Senhor tem um compromisso com a sua própria palavra de nos fortalecer. O Senhor faz isso. Jesus somente
falou essas palavras com o diabo, porque ele conhecia a palavra de Deus. No deserto, testemunhe que Deus é seu provedor, não murmure. Não faça como Israel. Esse pão, é isso que o Senhor tem para me dar? Eles zombavam do maná, porque era simples demais. Poxa, mas no Egito? Poxa, mas no vizinho? Poxa, mas na casa do meu chefe? Sem saber que Deus nos deu maná para provar a nossa dependência dEle. Você não pode sair por aí no dia que o Senhor falou, eu quero falar contigo. Senhor, eu tenho que correr atrás. Quando o Senhor te provar, olha a sua despensa. Mas eu quero mais. Quando o Senhor falar, olha o seu guarda-roupa, mas eu quero mais. Era isso que os israelitas estavam falando para o Senhor. Eu não confio que o Senhor vai me prover. Essa era a tentação. O diabo queria que Jesus deixasse claro para Deus que não confiava nele. Não confiava que o Senhor, no momento certo, iria providenciar pão para ele. A pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você: você confia que Deus vai providenciar no tempo certo o pão que você precisa? Não responda para mim, responda para ele. Você acredita que Deus sabe mais das suas necessidades do que você mesmo? Você acredita que você não precisa sair na surdina da noite, no sábado? Entenda sábado como o tempo que Deus quer seu para Ele. Para catar mais pão. Para guardar mais um cadinho, porque eu tenho que ter. Eu não confio que Deus vai dar. Deus falou para eu pegar 2 vezes na sexta-feira e no sábado não tocar, porque não vai ter. Ainda assim eu teimo e vou. Aí eu quebro a cara. Eu quebro a cara em projetos. Eu quebro a cara em sonhos. Eu quebro a cara em... Eu quebro a cara. Porque Deus falou que não era para eu ir. Mas você precisa louvar a Deus nas oportunidades do deserto. Você tem a oportunidade de testemunhar que Deus é seu provedor. Mas você também tem outra oportunidade. No deserto, confirme a sua vocação. Versículos 5 a 7. Então, o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Aí ele começou a citar a Bíblia, né? Porque, peraí, Jesus falou, está escrito, eu vou entrar com Bíblia para ver se... Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando Pedro disse para Jesus, foge da cruz, não faça isso contigo, Senhor. Ou quando Jesus estava lá crucificado e as pessoas passavam e zombavam dele e diziam, desce da cruz. Você não salvou a tantos? Salva a ti mesmo. Jesus não desceu, não foi porque ele não podia. Jesus não desceu para confirmar a sua vocação. E para ficar claro que ele sabia quais os caminhos que Deus tinha para ele desde a fundação do mundo. Um filho de Deus que tem intimidade com Deus, olha para mim. Um filho de Deus que tem intimidade com Deus sabe o que Deus tem para ele. Sabe quais são os caminhos. Jesus com 12 anos já sabia. Jesus com 12 anos estava no templo, conversando, discutindo, interrogando doutores e falando sobre a palavra de Deus.
Ele sabia, e quando Maria e José perguntaram, onde você estava? Eu estava na casa do meu pai. Jesus sempre soube quem ele era. Eu estava na casa dos meus pais. E Satanás, ele omite propositadamente uma parte do Salmo 91. Volte comigo aqui para o versículo 6. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Faltou um trecho. Ele não citou o Salmo 91 completo. Aqui, está faltando um trecho. Que te guardem em todos os seus caminhos. Porque, se ele fala em todos os seus caminhos, levanta a lebre. Eu não posso falar de caminho com ele, porque ele sabe qual é o caminho dele. Porque todo filho de Deus sabe em que caminho Deus está colocando. Então Satanás omite como ele omitiu no Éden. Lembra de Eva? Não foi assim que Deus disse? E Eva se embanana toda e cai. Mas assim como Eva caiu no jardim, Adão caiu no jardim, Israel caiu no deserto, Jesus venceu no deserto. E Jesus venceu no jardim das oliveiras, Getsêmani. Onde Israel falhou, onde o primeiro Adão falhou, Jesus venceu. Para isso ele estava ali. E ele tenta Jesus para isso. Porque Jesus sabe que no caminho que Deus tinha separado para ele havia uma cruz. Não havia ostentação ministerial. Salta daqui. Porque está escrito que vai dar ordem aos seus anjos. Jesus foi tentado em coisas que muitos de nós caímos tantas vezes. Uma proposta, faz isso. Porque Israel, quando Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus, Jesus está repetindo um erro que Israel caiu. Porque Israel, certa vez, disse assim, será que Deus está no meio de nós mesmos? Porque quando Jesus responde aqui, ele responde em Deuteronômio 6,16. Volta lá. Deuteronômio 6,16. Que diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Massá foi o nome que foi dado ao lugar, porque Massá significa contenda. Você vai entender mais quando você for para Êxodo, depois de Deuteronômio 6,16, dá uma olhada em Êxodo 17:7. Voltando, na verdade, né? Êxodo 17:7 diz o seguinte, e chamou o nome daquele lugar Massá, ou Imeribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós? A tentação do diabo, por inferência pela resposta que Jesus dá, foi essa, de se perguntar, Deus está no meio de nós mesmo? Espera aí, vou me jogar daqui para ver se ele está. Se Deus estiver. Porque no caminho de Jesus estava uma cruz. Não estava loucura. Não estava desatino. Não estava alguma coisa para mostrar para as pessoas. Não, eu sou filho do rei e eu vou fazer e o negócio vai dar certo. Eu vou me mimar. Depois Deus paga a conta. Eu mereço. Não quero nem saber quanto é que é. Nos seus caminhos não está loucura. No teu caminho não está ostentação. No teu caminho não está se mostrar para o outro sem poder. No teu caminho não está fazer pirueta espiritual. No teu caminho não está aqui. Deus não chamou você para você ser o cara. Ela que tem, que mostra, que ostenta. Deus não chamou você, entendeu? Para você, além de ser tentado
pelo falso leão, ser tentado pelo tigrinho. Para apostar que tem. Pô, Deus vai dar conta. Vamos apostar tudo. Pega metade do salário, depois Deus dá um jeito. Vamos comprar, vamos gastar. Vamos fazer loucura. Vamos pular do pináculo. Porque Deus segura. Vamos fazer contrato maluco. Vamos vender sem ter. Vamos vender sem ter para entregar. Depois Deus cuida. Vamos pular. Porque está escrito que Ele vai te guardar em todos os seus caminhos que Ele preparou para você. Não em maluquice, não em ostentação, não em bobeira, não em besteira, mas naquilo que Ele tem para você. Mas naquilo que Ele tem para mim. Satanás tentou Jesus, mas ele tinha a palavra de Deus. Novamente, Deuteronômio. 2 Timóteo 2,15, Paulo aconselha Timóteo a manejar bem a espada. Por quê? Porque tinha falsos mestres na igreja, gente escamoteando a palavra. Porque o diabo pode soprar no meu e no seu ouvido assim, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que eu vou dizer para ele assim, tem o versículo 12 também, que diz que eu posso ser humilhado, que eu posso ter falta, que eu posso passar escassez. É isso, diabo, que quer dizer Filipenses 4,13. Não que eu posso tudo que me der na telha. Maneje bem a palavra da verdade. Maneje bem a palavra de Deus, porque falsos mestres sempre existirão. Heresias sempre existirão. Mas Jesus manejou bem a palavra da verdade. E ainda há outra forma de você louvar a Deus com as oportunidades do deserto. No deserto, siga o caminho com C maiúsculo, Jesus, e despreze os atalhos. Essa terceira tentação, o diabo queria que Jesus pegasse um atalho. Se você estiver num carro no Rio de Janeiro, não dirigindo, com um motorista, indo para um lugar que você sabe qual é o caminho, e esse motorista fala assim, eu conheço um atalho que vai chegar rapidinho. Eu te aconselho, não vai. Deserto, via de regra, é um lugar sem sinalização. É muito fácil de se perder no deserto. Às vezes você vai e volta e passa, retorna pelo mesmo lugar. Satanás ofereceu a Jesus, a mim e a você, todos os dias. Lembre-se disso, foram durante 40 dias. Durante toda a peregrinação, você será tentado. Para que nós escolhamos um atalho para chegar mais rápido. O que diz aqui nos versículos 8 a 11? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, lá em Deuteronômio 6,13. Ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. O diabo oferece para Jesus aquilo que já era dele, antes da fundação do mundo. Romanos 11:36, porque dele,
por meio dele e para ele são todas as coisas. Apocalipse 11, 15. A 7ª trombeta toca e um coro de vozes diz assim: e o reino foi entregue ao Senhor e ao seu Cristo. Aquilo que é seu, aquilo que Deus tem para você, vai ser entregue e virá sem atalho e sem barganha. Você não adora, você não cultua para ter, para ser. Você adora e cultua porque você já tem o quê? A liberdade do Egito, salvação e vida eterna. E o diabo queria barganhar. Tudo isso eu te dou se você se prostrar e me adorar. Retira-te, Satanás, porque só Deus merece culto. Muitas vezes essa tentação não vem dessa forma descarada. Vem de outras formas. Vem com outra espécie de adoração. Vem com outros ídolos no coração. Tudo isso eu vou te dar. Mostrou para Jesus o brilho. E às vezes os nossos olhos podem ficar ofuscados pelos brilhos da Babilônia. Eu quero. Se prostra aí. E às vezes o prostrar não é ajoelhar. O se prostrar é não confessar Jesus publicamente. O se prostrar é não posicionar-se quando o nome de Deus está sendo vilipendiado. O se prostrar é não fazer questão de falar do amor de Deus para alguém. Para não perder alguma coisa. Amados, louve a Deus nas oportunidades. Louve a Deus pelas oportunidades no deserto. Deuteronômio 6,13 diz que só Deus merece o nosso culto e o nosso louvor. Lucas também fala sobre essa tentação. E Lucas faz um recorte. No capítulo 4, versículo 13. Anote isso. O tentador o deixou até momento oportuno. Mateus não diz isso. Só Lucas. O tentador o deixou, vírgula, até momento oportuno. Enquanto houver peregrinação no deserto, vai haver tentação. Mas eu queria compartilhar com você 2 palavras que você vai encontrar em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que você vai poder suportar. Regina, foi maior que as minhas forças. Mentira do diabo. Regina, eu não suportei. Mentira do diabo. A palavra de Deus diz: o Senhor não permitirá que eu e você sejamos tentados além das nossas forças. Mas era muito dinheiro. Mas era muito bonito, mas era muito bonita, mas era uma oportunidade única. Mentira do diabo. Deus proveu força em Jesus para que nós suportássemos as tentações, porque Ele não permite que um filho dele seja tentado além das suas forças e possibilidades. Quem disser para você: eu caí porque foi forte demais,
foi mais forte do que eu. Mentira. Essa é uma mentira que o diabo tenta pregar para muita gente. Ó, você não vai aguentar. Você não vai suportar. Cede logo. Você precisa, como Jesus, se apegar às Escrituras. Você precisa relembrar de 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio, Deus não deixou que eu fosse tentado acima das minhas forças. Se eu e você ficamos fracos, é porque deixamos de fazer a vontade de Deus. Aí qualquer gatinho vira um leão. E brama, e engole, e observa, está ficando fraco, está deixando a palavra, está deixando a comunhão. Porque quando a gente fala em algumas questões, parece que é ideia de líder de igreja. Mas essa ideia de comunhão, essa ideia de comunidade, essa ideia de missão, de evangelização, de oração, isso é a ideia de Deus. É com isso, é com esse combo que Deus decidiu que iria nos fortalecer. Quando eu saio disso, eu estou assinando a minha sentença, meu irmão. Deus me criou para estar em comunidade. Deus me criou com o corpo de Cristo. Deus me criou, porque Isaías vai dizer que quando olharam para o corpo de Jesus, era um corpo feio. Era um corpo machucado, era um corpo que não tinha aparência e nem beleza. E muitas vezes, eu e você, como corpo de Cristo, não vamos ser belos, não. Vai ter ferida, vai ter sangue, vai ter coisa que não atrai, mas é o corpo de Cristo. Ah, eu não quero não porque está feio. Ah, eu não quero não porque está assado. Ah, eu não quero não porque está frio, porque está quente. É o corpo de Cristo. É a igreja de Jesus. É a noiva do Cordeiro. E suportar-nos uns aos outros está no plano de Deus, para que sejamos edificados. Está no plano de Deus. O outro versículo é Isaías 43, 19, profeta messiânico. Isaías 43, 19. Isaías 43, 19 diz o seguinte: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Tomé, no capítulo 14 de João, pergunta: Senhor, para onde o Senhor vai? Qual é o caminho? E Jesus responde: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus tem um plano de deserto para mim, para você, mas o plano de Deus não é nos deixar sozinhos. Ele fez um caminho, você não vai se perder neste deserto. Porque Ele proveu, Ele preparou, Jesus é o caminho, Ele obedeceu, Ele venceu, e por isso nós podemos vencer. Por isso nós podemos vencer. Louve ao Senhor nas oportunidades do deserto. Deserto não é lugar de murmuração, deserto é lugar de você testemunhar que Deus é o seu provedor. Deserto é lugar de você confirmar a sua vocação e saber que caminho você tem. Que caminho você tem. E no deserto é lugar de você seguir o caminho, seguir a Jesus e desprezar os atalhos. Quando o diabo disser, é mais fácil, vem por aqui, eu tenho um esquema, você vai dizer, eu não assumo esquemas, eu sei qual é o caminho. Você não aceita atalhos, porque você sabe qual é o caminho. 2025 está só começando, você vai ter um deserto de oportunidades. Deus só quer que você faça isso. Quando você fala, Deus, eu estou no deserto, testemunhe, confirme, siga o Senhor, não entre em atalhos.
Fique de pé, meu irmão, minha irmã. Fique de pé. Enquanto houver peregrinação aqui, antes de chegarmos lá, haverá tentação. Mas a promessa de Deus não é te deixar sozinho. A promessa de Deus é que você ande por um caminho. Deus está dizendo para você nessa noite, você não está sozinho. O tentador está tentando você para que você faça loucuras. O tentador está querendo que você faça por sua conta. O tentador está querendo que você abandone a dependência de Deus. O tentador está tentando você para você pular do pináculo. O tentador está com uma gama, um combo de tentações. Mas você precisa dizer em alto e bom som, está escrito. E você precisa dizer para ele, eu conheço o caminho. Eu conheço o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Se você tem passado e eu não sei, qual é a tentação? Qual é a tentação que aquele leão da savana da África do Sul está olhando e dizendo, ele está fraco aqui, ó. É aqui. Ela está fraca aqui, ó. Mais um pouquinho. Mas ele não contava que você viesse aqui nessa noite e ouvisse essa palavra. Ele não contava que Deus ia falar para você, tem um caminho. Ele não contava com isso. Ele achou que você ia desistir, que você ia embora. Estás aqui. Cante com toda a força do seu coração. Como se os anjos já tivessem servido você, trazido comida, e você está forte. Você está forte agora por causa de Jesus. Cante, cante, ofereça para Deus o teu melhor. Levante as mãos. Só a Ele você vai adorar. Estás aqui operando milagres. Deus está fazendo milagres. Te adorarei. Louve a Deus pelas oportunidades. Deus está te dando a oportunidade de louvá-lo nessa noite, como há muito tempo você não faz. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Declare isso, igreja. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Deus está provando o teu coração, meu irmão. Esse deserto vai passar. É uma ponte entre o Egito e a terra prometida. Você vai chegar lá, você sabe o caminho. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando história. Deus transforma. Te adorarei. Declare, declare. Declare isso, igreja, noiva do Cordeiro. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus. Jesus é a resposta. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, só a igreja, só a igreja, só a igreja, só a igreja. O diabo sabe que você achou o caminho. Meu Deus, meu Deus. Esse é quem tu é. Meu Deus é Deus. Aleluia. Deus te promete. Aleluia. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Levante as suas mãos. Esse é quem tu Levante as suas mãos. Esse é quem tu és. Levante as suas mãos. Esse é quem tu és. Levante as suas mãos. Esse é quem tu és. Tem uma semana te esperando. Tem um deserto te esperando. Mas você não está sozinho. Naquele lugar que você tinha medo de ir, você não está sozinho. Aquela conversa que você precisa ter, você não está sozinho. Aquela reunião, você não está sozinho. Você não está sozinho. Há um caminho nesse deserto, e esse caminho se chama Jesus. Esse caminho se chama Jesus. Esse caminho se chama Jesus. Diga comigo, esse caminho se chama Jesus. Esse caminho se chama Jesus. Aleluia, aleluia. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua misericórdia conosco. Muito obrigada por esse tempo, Senhor. E eu sei que eu falo por mim. Eu sei que eu falo pelo irmão Helder, pelo irmão Newton, pelo irmão André, Senhor. Esse tempo onde nós tivemos o privilégio, a honra de servir ao Senhor e ao seu povo, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia. Obrigada por esta igreja. Obrigada, Senhor, pelos desafios e oportunidades que o Senhor já está nos dando. Obrigado por aqueles que o Senhor está despertando nesta noite. Obrigada porque o Senhor está tirando medos nesta noite. Obrigada porque o Senhor está firmando passos nessa noite. Obrigada porque o Senhor está sinalizando o caminho nessa noite. Obrigada porque a tua palavra em Isaías diz: eu estou fazendo algo novo. Eu estou fazendo algo novo. Eu estou colocando um caminho nesse deserto. Você não vai se perder, porque Jesus Cristo é o teu caminho, é a tua verdade, é a tua vida. Levante as suas mãos bem alto, aplauda o Senhor bem forte. Meu Deus, meu Deus. Aleluia, aleluia. Se assente, ore silenciosamente, entregue os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa semana.